Tu és o Senhor desse lugar, Tu és o Senhor dessa igreja, Tu tens todo o domínio e todo o poder sobre essa geografia. Nós queremos agora, na autoridade do nome de Jesus, neutralizar tudo aquilo, meu Deus, que se levanta contra a Tua palavra, contra este culto, contra esta igreja. Nós neutralizamos a ação do inferno contra cada vida nesse lugar. Sê Tu o Senhor desse lugar, que domina, meu Deus, a vida da Tua igreja, do pregador e a Tua palavra. Tudo é Teu. Sê Tu, meu Deus, o Senhor desse lugar, e que vivamos a liberdade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Se você acredita, dá um aplauso bem forte ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Se você está aqui e é a primeira vez que você vem nessa igreja, levanta a mãozinha. Apóstolo, eu sou visitante, primeira vez que eu venho aqui. Eu gostaria de fazer um pedido carinhoso para você ficar de pé. Você vai receber uma lembrancinha da nossa equipe. Fique de pé se você é um visitante. Você vai receber uma lembrancinha. Aqui tem uns docinhos, tem um marca-página também, e tem um QR Code nesse marca-página que eu gostaria que você acessasse. E eu queria que, se você estivesse próximo de uma dessas pessoas que ficou em pé, por favor, fique de pé também, aperte da mão dessa pessoa, diga que ela é muito bem-vinda, em nome de Jesus. A igreja pode dar um aplauso bem forte a Deus, pela vida desses queridos. Amém, sejam bem-vindos, viu, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Finalizamos na semana passada a série A Isca de Satanás. Quem foi edificado? Foi muito forte. Terminamos com uma palavra muito poderosa, e eu já tinha essa série em vista já há algum tempo. Tá dando microfonia, tá? Eu ia para uma outra, mas orando, Deus deu a direção para essa. Eu acredito que essa vai abençoar muito a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vem comigo, porque hoje nós vamos começar essa série falando sobre o nosso Deus em tempos de desertos. Existem momentos que você busca a Deus e você não encontra. Existem momentos que você persegue-o, mas parece que você não consegue o ouvir, o enxergar, o sentir. A experiência do deserto nas nossas vidas, no que diz respeito a buscar a Deus e ter intimidade com Ele, é diferente para cada um, porque as circunstâncias e os eventos, elas variam de acordo com o que você é, variam de acordo com o crente que você se fundamentou, variam de acordo com o tamanho da língua que você tem. O seu deserto, ele pode variar de diversas maneiras. Talvez você está aqui hoje, está vivendo dias difíceis, momentos delicados, e você pode estar ansiando por um relacionamento mais profundo com o teu Deus, mas você tem dificuldades de encontrar a presença, dificuldades de ter intimidade. Talvez eu tenha pessoas que estão aqui hoje sentadinhas e, por determinadas circunstâncias, já passaram por frustrações, porque buscaram a Deus, tentaram a direção de Deus, colocaram a sua vida à disposição de Deus, mas parece que você não encontrou o caminho. Sabe aqueles momentos em que você ora, e a única resposta que você tem é o silêncio de Deus? A Bíblia fala sobre um homem chamado Jó. Ele era um dos patriarcas, e segundo alguns historiadores, é um dos livros mais antigos do Velho Testamento, e ele teve essa experiência. Jó teve a experiência de servir a Deus, de buscar a Deus, teve a experiência de ser um homem temente a Deus, mas em algum momento parece que a vida dele desmoronou, porque de uma hora para outra, diz a palavra que a sua riqueza desapareceu, de uma hora para outra, diz a palavra que os seus filhos morreram, suas filhas morreram,
E eles morreram repentinamente, de uma hora para outra. Ele é atingido com uma doença física. E aquele homem que outrora era um homem poderoso, agora era um homem sem filhos, sem o crédito e o apoio da mulher, e um homem que era, as pessoas olhavam para ele e riam, e ele só tinha uma espátula, um caco de cerâmica para raspar as suas feridas. Muitos de nós passamos por esses momentos difíceis, mas quando a gente olha para a vida de Jó, mesmo no meio da provação, a palavra do Senhor diz que Jó permaneceu fiel a Deus. Deixa eu dizer algo para você: no tempo da luta, no tempo da prova, no tempo da dificuldade, é necessário que você continue sendo fiel a Deus, e o Deus que conhece o teu coração fará grandes coisas na tua vida. Diga aleluia. A palavra de Deus fala sobre o clamor do coração de Jó, capítulo 23, verso 3 ao verso 5, a Bíblia diz: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa, e encheria minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse, e analisaria o que ele me dissesse. Quando nós passamos por desertos, é importante, mais do que nunca, nós buscarmos a Deus. É importante que Deus seja o nosso fundamento. Você percebe nesse texto, que mesmo diante de todas as guerras que Jó havia passado, Deus continuava sendo o comandante da vida dele. Homem de Deus, mulher de Deus, eu sei que você está aqui e passa por momentos difíceis. Você tenta se firmar no Senhor, você tenta buscar a Deus, mas não consegue. Você tenta ser um crente melhor, mas muitas vezes não consegue. Você tenta ter intimidade com Deus, mas parece que Deus não está ouvindo você. Escuta, mesmo no tempo da dificuldade, você precisa continuar buscando a presença de Deus. Jó entendia que Deus continuava no comando da sua vida, mas por algum momento dessa jornada da vida de Jó, parece que Deus estava o evitando, parece que Deus estava em silêncio. Talvez você está aqui, em algum momento da sua vida, você teve que lidar dessa forma, teve que lidar com circunstâncias difíceis, teve que lidar com muitos questionamentos e perguntas: por que não acontece isso, por que não acontece aquilo outro, por que eu não saio dessa prova, por que eu não venço essa guerra, por que essa dificuldade nunca passa, por que eu nunca consigo vencer essa dificuldade? Eu sei que talvez você passou por isso, e tem momentos que a gente passa tanta luta, tanta guerra, que tem vontade de ficar face a face com Deus, de dizer: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que essa guerra não passa? Sabe, queridos, é nesses tempos, no tempo do processo de Deus, no tempo do deserto, eu quero te dizer que essas são as oportunidades que Deus te dá para você ter conversas íntimas com Ele. Se Deus está permitindo que você o busque, mesmo que pareça que os céus estejam em silêncio, essa é uma oportunidade para você buscar ter intimidade com Deus, porque exatamente nos momentos da luta, da guerra, das dificuldades, parece que o nosso coração está mais receptivo, parece que o nosso coração fica mais aberto para receber os conselhos de Deus, porque o homem é um ser estranho. Quando ele tem tudo, ele fica altivo. Quando ele tem tudo, ele se esquece de Deus. Quantos e quantos homens e mulheres buscaram a Deus, se derramaram em Deus, mas quando foram abençoados, simplesmente viraram as costas, e agora não tem mais tempo, e agora não se entregam mais como entregavam antigamente, agora não buscam mais como buscavam antigamente. Por quê? Porque saiu do deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você: o deserto é um lugar, é um ambiente onde Deus proporciona para que você aprenda a lidar com as dificuldades e se aproxime, tenha mais intimidade com o teu Deus. O grande problema é que parece que nesse momento a gente fica com o espírito ressequido, a gente não consegue respostas.
o sol bate na muleira, a gente anseia por aquela água fria batendo no nosso rosto, aquela água que só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode nos entregar, mas a gente não encontra. Irmãos, todo cristão que ele passa pela experiência do deserto, ele aprende coisas extraordinárias. É por isso que nós precisamos passar isso em algum momento da nossa vida, porque quando nós estamos vivendo dias de deserto, não é hora de buscar a mão do Senhor. Quando nós estamos vivendo dia de deserto, é hora de nós buscarmos o seu coração. É você conseguir alcançar o coração de Deus. Porque, irmãos, quando você está fraco no tempo do deserto e busca o coração de Deus, Ele produz caráter e força sobre a sua vida. Se você está aqui, está fraco, tem buscado a Deus, mas parece que os céus estão em silêncio, eu quero dizer para você que nesses tempos, nesses dias, nós vamos meditar juntos na palavra, e você vai viver experiências novas em Cristo Jesus. Diga aleluia. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Porque os tempos de deserto, eles te projetam para a terra prometida. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, estava saindo do Egito, até chegar na terra da promessa, tiveram que passar pelo deserto. Isso nos ensina muito. Eu lembro a vocês que era para ser uma viagem de 3 dias, durou 40 anos, não é porque Deus era mentiroso, é porque simplesmente a murmuração tirou aquele povo do caminho da promessa que Deus tinha para as suas vidas. Escuta, a murmuração pode lhe tirar do caminho da promessa. Você precisa buscar a presença do Senhor em todo o tempo, ser fortalecido nele, porque, irmãos, quando nós estamos no meio do deserto, muitas vezes nós somos tentados a sentirmos desanimados, e Satanás sabe disso. E o mais preocupante é quando o crente está passando pelo deserto, queridos, ele não tem algo chamado entendimento. Quando um crente sem entendimento passa pelo deserto, ele desanima, pula fora, desiste, se frustra, chuta o pau da barraca, abandona o barco, perde tudo que Deus tinha para a vida dele. Quando o crente está passando pelo deserto, ele é tentado a ser desanimado e a perder todas as propostas que o Senhor tinha preparado para ele. Tudo que o diabo quer é desanimar você e lhe tirar da rota. Então é importante que quando você passa pelo deserto, você seja de alguma forma alguém que tenha entendimento do que você está vivendo, porque, queridos, a experiência do deserto, ela serve para te treinar. A experiência do deserto, ela serve para te preparar, porque virá um novo movimento de Deus para a sua vida. Se você entender que a experiência do deserto serve para te preparar para um novo movimento de Deus, meu filho, é por isso que Paulo nos diz: se alegra quando você passar por tribulação. Parece estranho você se alegrar quando passar por momentos difíceis. Parece estranho você se alegrar quando você passar por dificuldades. É porque quando nós estamos vivendo essa experiência, irmãos, nós estamos sendo trabalhados para algo novo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer que você só vai viver o algo novo de Deus se você vivenciar essa experiência com o coração voltado para Deus. Porque se você for alguém sem entendimento, você vai passar pelo deserto e o deserto vai matar você. Se você for alguém sem entendimento, você vai passar pelo deserto e o deserto vai fazer você desistir. Se você for alguém sem entendimento, você vai passar pelos dias difíceis e você vai abandonar o barco, vai perder tudo aquilo que Deus tinha preparado para a tua vida. Ai meu Deus, mas eu não entendo, está tão difícil, está tão difícil, está tão difícil. Talvez eu já tenha dito a vocês, eu falei isso em algumas reuniões, eu não sei em quais,
Mas tem momentos que a gente fica dizendo que está pesado seguir a Deus, sim ou não? Ai meu Deus, está tão pesado, está tão pesado, está tão pesado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu fardo está pesado, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala, Jesus nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e Ele disse algo poderoso: o meu jugo é leve e o meu fardo é. Então meu filho, se está pesado, tem alguma coisa que está sobre os teus ombros que não foi Jesus que colocou. Tem alguma coisa que você está querendo levar que Ele não te mandou fazer. No próximo final de semana eu vou fazer um negócio chamado Legendários, uma experiência poderosa. Eu acredito que vou ter uma boa experiência com Deus lá. Aí você tem que levar uma mochila de 45 litros, sabe aquela mochila zona? E aí você é tentado a passar 4 dias no meio do mato, levar o quê? Peso, né? Comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já me deram um bizu, olha, eles não falam, mas não leva nada aqui, além daquilo que eles pedem. Porque normalmente quando a gente está nessa situação, a gente quer botar um monte de coisa, botar um monte de peso. Só que esse peso eu vou carregar por 4 dias, então eu já entendi que eu só tenho que levar aquilo que eles mandaram fazer. Com Jesus é igual, você só tem que fazer aquilo que Ele te manda fazer. Quando você faz aquilo que Ele não te mandou fazer, fica pesado, mas não é porque Ele mentiu na sua palavra, fica pesado porque você está levando nessa mochila coisas que Ele não te levou, não te pediu para levar. Os desertos servem para nos fazer crescer, mas quando a gente está passando pelo deserto, a gente começa a ter umas atitudes erradas, porque a gente quer arrumar um escape. Escuta, todas as vezes que você estiver querendo ter intimidade com Deus, mas passando pelo deserto e tentar encontrar um escape, você vai encontrar pela frente dificuldade, você vai encontrar pela frente frustração, e você pode encontrar algo chamado derrota. Porque deserto não é lugar de você pegar a rota errada, deserto não é lugar de você arrodear, como diz o amazonense, né? Deserto não é lugar de pegar atalho, deserto não é lugar de entrar pelo escape. Meu filho, se Deus te deu o deserto, não murmura, mas passa por ele dando glória a Deus, diga aleluia. É muito importante nós entendermos o propósito do deserto. Os filhos de Israel, eles viam o deserto como se fosse um castigo de Deus. É por isso que eles murmuravam constantemente, eles reclamavam porque eles desejavam algo e não tinham. Eles pediam alguma coisa e lhes faltava. Então deixa eu te dizer uma coisa: no deserto não tem coisa sobrando. No deserto não tem aquilo que você pede, no deserto tem aquilo que você precisa. Eu queria isso e não tenho, que vida difícil. Ei, é tempo de você ter aquilo que você precisa somente. Ah, mas é muito difícil viver o deserto. Sim, mas é um tempo necessário. É um tempo necessário, irmãos, porque senão você não aprende a lidar com as dificuldades da vida. Quantos acreditam que serão vitoriosos em Deus? Diga aleluia. A Bíblia diz isso para você? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Diz. Aí você olha para a sua vida e diz: por que eu não sou? Está pegando alguma rota errada. Ou então Deus está te fazendo passar pelo deserto. Ou então, mas eu já tenho 20 anos nesse deserto. Meu filho, então a tua língua está grande, ou você está tentando pegar atalho, ou você está saindo da rota o tempo todo. Para de reclamar e de murmurar, meu filho, senão vai ser que nem os filhos de Israel. Quando chegou a hora de eles entrarem na terra prometida, só entrou quem não saiu. De todos os que saíram de lá, só 2 passaram, os 2 jovens chamados Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto. Os seus filhos chegaram na terra, os que nasceram durante o deserto entraram na terra. Porque, irmãos, se nós vivermos uma vida de murmuradores murmuradores e pessimistas, quando a gente alcança aquilo que a gente precisa, a gente não sabe lidar com aquilo. Quantos e quantos crentes, irmãos, oraram algo
pediram algo de Deus, aí parece que acontece algo, Ele dá o jeitinho para ter aquilo. Aí quando você dá o seu jeitinho para ter aquilo, você tem a sua bênção antes do tempo. E quando você tem a sua bênção antes do tempo, meu filho, você não estava preparado para assumir aquilo que você agora tem em suas mãos, e isso é um grande problema, porque o deserto é aquilo que forja a tua vida, o deserto é aquilo que forja o teu caráter. Eu tenho 2 meninos, um de 13 e um de 7, o meu primeiro menino com 8 meses, ele começou a ficar de pé, 9 meses, mas ele só foi andar com 11 meses, o meu segundo menino com 7 meses, ele já ficava de pé, segurando nas coisas. Eu digo, meu Deus, esse menino vai andar com 8 meses, deu 8 meses, não andou, deu 9 meses, não andou, deu 10 meses, não andou, só andou com 11 também. Aí eu fui entender que aos 11 meses, a musculatura está preparada para o menino começar a andar. Olha que coisa interessante, às vezes a gente quer assumir coisas assim, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu sei que às vezes você quer viver algumas coisas, isso te frustra na tua intimidade, no teu relacionamento com Deus, mas acredita, Deus tem um tempo certo para tudo, diga aleluia. Aqueles homens murmuravam no deserto porque não entendiam o caráter de Deus, e porque não entenderam o caráter de Deus no deserto, eles não chegaram na terra que mana leite e mel. Vou repetir, por não entenderem o caráter de Deus, aqueles homens não chegaram à terra que mana leite e mel. Enquanto você não entender o caráter de Deus e o porquê está passando por desertos, você não vai ver e nem viver aquilo que você acha que é promessa de Deus para a tua vida. Porque Deus nos trabalha assim, irmãos, vocês terão aquilo que vocês creem. E por mais que os dias sejam maus, se nós crermos no Senhor, o nosso Deus, nós vamos sair vitoriosos, diga aleluia. Eles podiam até ter passado um tempo curto no deserto, mas em vez disso passaram uma vida inteira. Aprende uma coisa, irmãos, se você abraçar esse tempo de deserto com alegria, o Senhor vai te dar força na jornada, e você se tornará maduro, diga glória a Deus. Você pode passar um deserto com alegria, entendendo que aquele tempo difícil é um tempo determinado por Deus. Escuta uma coisa, você não pode diminuir 1 centímetro do tamanho do deserto que Deus tem para você, mas a tua língua aumenta, e aumenta muito o tamanho desse deserto. Não adianta, irmão, se Deus tem para você 1 semana de deserto, não adianta achar que em 2 dias você vai resolver a parada. Se Deus tem 1 semana de deserto para ti, relaxa, passa com alegria, porque você vai obter força e maturidade, diga aleluia. Então, a força e a maturidade que Deus nos dá no tempo do deserto, é aquilo que nos fortalece. Tiago nos ensina no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha que texto poderoso. Quando você é provado na sua fé, isso produz algo chamado perseverança, ou seja, passa pela guerra com fé, mas continua firme. E aí Deus vai trabalhando, isso te dá maturidade, isso te dá integridade, e não vai te faltar nada, diga glória a Deus. Nesses primeiros episódios desta série, nós vamos falar sobre essas experiências no deserto, mas eu quero que você entenda, irmãos, que no caminho para a intimidade com Deus, esse caminho é uma jornada, e a jornada para você viver intimidade com Deus, é uma jornada que envolve mudança. Você vai ter que estar disposto a crescer, você vai ter que estar disposto a aprender, porque intimidade é uma trajetória. Deixa eu dizer uma coisa para você, grave isso no seu coração, Deus não tem intimidade com murmuradores. É por isso que nós estamos falando de deserto hoje, aleluia. Ai meu Deus, eu sou aquele que só reclama, meu apóstolo. Pois é, está na hora de mudar.
senão nunca vai ter intimidade com Deus. É por isso que você está o tempo todo fraco na fé. É por isso que você está o tempo todo querendo desistir. É porque você ainda não entendeu, não aprendeu a lidar com o caráter de Deus. Então diga, está na hora de mudar. Diga, está na hora de mudar. Meu filho, vira essa página. Vira essa página. Dê um passo diferente rumo à sua presença. Diga aleluia. Não permita que nenhuma barreira possa impedi-lo. Agora, quando você busca a Deus, clama a Ele, mas Deus está em silêncio. Eu sei que tem tempos difíceis que você está fazendo tudo certo, mas nada dá certo. Meu apóstolo, eu estou fazendo tudo certo, mas tudo está errado. Jó viveu isso, irmãos. Verso 8 e 9. Mas se vou para o Oriente, lá Ele não está. Se vou para o Ocidente, eu não encontro. Quando Ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Mas quando vai para o Sul, nem a sombra dEle eu vejo. Sabe, queridos, com frequência, o clamor do nosso coração se assemelha às palavras de Jó. Porque tem momentos que a gente está desesperado. Você anseia ouvir a Deus, mas a única resposta que você tem é o silêncio. E agora, meu apóstolo, o que acontece? Porque você ora, mas parece que as suas orações não produzem resposta. Você busca, você clama, e aí vai acontecendo algo, queridos, que acontece com muito crente, um negócio chamado frustração. A frustração aumenta. E alguns de nós lembramos do tempo que nós éramos conectados com Deus, e a gente fica meio perguntando, meu Deus, será que eu estou em pecado? Porque tinha momentos que eu só sussurrava e o Senhor já se manifestava. Agora está dando tudo errado, eu estou gritando e nada acontece. Deus tem as suas formas de nos ensinar nos dias do deserto. Ainda que você esteja no desespero, porque você não ouve, não tem resposta de Deus, e você fica dizendo, Deus, onde o Senhor está? A gente aprende muito com Ló, irmãos, porque assim, com Jó, perdão, porque assim como Jó, ele olhou para todos os lados. Talvez você esteja o buscando do mesmo jeito, mas você busca e não sente, você não percebe Deus atuando. Ei, seja bem-vindo ao deserto, o lugar onde Deus nos prepara para os movimentos futuros que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos, se imagine no deserto. Pensa comigo aí, viaja comigo, tá? Talvez você não tenha visto um deserto ainda, mas você já tenha visto em TVs ou algo do tipo. Mas imagina agora no deserto. Você está com os pés na areia, faz assim, como se estivesse com aquela areia quente no teu pé, aleluia. Talvez você pense que está sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa, você está em boa companhia. Você olha para o lado, você vê um cidadão chamado Moisés. Moisés, sim, Moisés, aquele que foi criado na corte de Faraó, para ser o príncipe do Egito. Meu Deus, até ele está aqui sim. Moisés, um homem que recebeu a visão de Deus para libertar o seu povo que estava cativo. Mas eu quero te dizer que entre Moisés receber o chamado de Deus, até ele olhar para a terra prometida, muitos anos se passaram. E você está aí achando que está passando uma semana de deserto, está reclamando e murmurando? Mas volta para o deserto comigo. 40 anos esse homem está caminhando, e você olha para o lado, vê um homem de 40 anos no deserto caminhando contigo, você sente segurança. Aí você olha para o outro lado e tem um jovem agora chamado José. José, sim, aquele que era o filho preferido de Jacó. Ele também está lá. José, irmãos, está nesse deserto, passando por muitos desafios. José recebeu um sonho de que algo poderoso ia acontecer.
Mas no deserto ele foi provado, no deserto ele foi jogado no poço, no deserto foi vendido como escravo, no deserto foi jogado num calabouço. Havia um sonho, havia uma proposta de Deus para a sua vida, mas José também passou pelo deserto. Aí você entra no desespero, senta e do seu lado está um homem chamado Jó, sentado junto com você. Jó, a Bíblia descreve Jó como o homem mais rico do Oriente. Queridos, Jó foi um homem aquele ao qual o Senhor falou para Satanás que não havia outro homem como ele. Mas Jó também passou pelo deserto. Jó perdeu tudo, perdeu suas posses, perdeu seu filho, perdeu a saúde, perdeu o apoio da esposa, e o mais importante, você está caminhando no deserto ao lado de Jesus, o Filho de Deus. E o mais poderoso é que você está caminhando ao lado de Jesus exatamente logo depois de um momento onde Deus o validou dos céus. Deus olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. A Bíblia diz, e logo depois o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. E você está aí dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando pelo deserto? Ei, meu filho, não teve um grande homem de Deus nessa terra que não passou por dias difíceis. Então aprenda a parar de reclamar e murmurar quando você está na dificuldade, e se prepare para viver um tempo de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Porque não se pode chegar nesse caminho da presença, da intimidade, sem passar por um período de deserto. E como homens de Deus e mulheres de Deus, irmãos, nós temos que entender as estações do Espírito. Nós temos que entender que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Tem dias que serão bons, tem dias que não vão ser tão bons assim. Mas nos dias da dificuldade, sempre pare e pense: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Esses dias eu tenho executado algo na minha vida, já tem uns meses, talvez um ano e alguma coisa. Eu aprendi isso com um homem de Deus chamado Tiago Brunet. Ele tem um livro chamado Sabedoria Milenar, né? E ele estava falando no podcast, e ele disse assim: a maturidade é diferente da sabedoria. Aí eu disse: opa, interessante. Ele diz: nem todo mundo que tem maturidade é sábio, mas todo mundo que tem sabedoria certamente é alguém maduro. Ele diz: existe diferença entre a maturidade e a sabedoria. Ele falou: imagina eu, tem atitudes que eu posso tomar, que são atitudes de um homem maduro, mas quando eu sou provado, prova que eu não tinha sabedoria para aquilo. Aí ele deu um exemplo. Imagina eu no carro, o cara mostra o dedão para mim, aí eu vou para cima dele, encosto meu carro no dele, amasso os dois carros, sim ou não? Aí eu saio do carro, e a gente discute, aí ele dizendo: eu, Tiago, homem famoso, vamos pegar um celular, vamos filmar, e eu estou lascada. Agora imagina que eu vá para briga com ele, ou eu bato e caio na internet, ou então eu apanho e ainda fico envergonhado. Ele disse que a sabedoria é você saber pensar em todo o processo antes de ele acontecer. Quando acontece, se eu sair do carro, vai acontecer isso é a sabedoria. É você, antes de você, principalmente quem é impulsivo, e eu sou colérico, irmãos. O meu temperamento é colérico, eu tenho por natureza ser impulsivo. Então, se eu fizer acontecer, aleluia, glória a Deus. Agora perceba como é importante você ter sabedoria em tempos de deserto. Porque, queridos, se Deus não nos ensinar no tempo do deserto, se nós passarmos por esse
deserto, esse tempo de preparação chamado deserto, sem entender, nós não vamos saber o que Ele quer realizar nas nossas vidas, e nós vamos agir de maneira pouco sábia. Alguém que não tem sabedoria é alguém que passa pelo deserto e toma atitudes precipitadas. Está passando na dificuldade, meu filho, chutou o pau da barraca, faltou sabedoria no tempo do deserto. Está passando aquele tempo de frustração, desistiu do processo de Deus, faltou sabedoria no tempo do deserto. Vai haver consequência, sim ou não? Sim ou não? Existe algo que nós precisamos entender, que quando nós desistimos de algo que Deus nos chamou para fazer, nós não apenas estamos desistindo de algo que Deus nos deu, mas nós estamos abrindo uma margem para Satanás entrar e atacar a nossa vida, porque agora nós estamos desguarnecidos. Isso tudo é muito perigoso. Então perceba que o deserto é um tempo de nos maturar e não de nos destruir. O deserto não é o lugar para te tirar da presença, o deserto é o lugar para forjar a presença de Deus sobre a tua vida. Diga aleluia. Então nós temos que ter sabedoria. Considera comigo aqui, irmãos, a sabedoria do fazendeiro. Irmãos, é impossível um fazendeiro querer ter o seu tempo de colheita no período de plantio. Não tem como. Agora o fazendeiro também sabe que se ele não plantar durante a estação da semeadura, ele não vai ter safra quando for o tempo da colheita. Quem está me entendendo? Entenda, é crucial plantar no tempo certo. Você está querendo colher algo no tempo, meu filho, que é tempo de plantar. Quem está entendendo? Então para de ficar impaciente. Você nunca vai ver um fazendeiro semeando ali a semente e já dizer, agora está na hora de colher. Vai dar certo? Sim ou não? Vai ter safra? Deus está te protegendo, abençoado. E tu impaciente, querendo tirar a semente, não, já tem que tirar, eu já quero. Se tu tirar não vai dar em nada. Deus é o grande construtor de toda a terra. Diga aleluia. Da mesma forma, irmão, se o fazendeiro plantar cedo demais ou tarde demais, vai ter impacto na colheita. Se o fazendeiro plantar a semente, não esperar a estação certa, a semente não vai ter o que ela precisa para florescer. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, meu filho, para você se beneficiar do cuidado e da provisão de Deus, você precisa reconhecer o tempo da preparação. Agora também não vem nessa de estar 20 anos esperando o tempo da preparação e nada acontece, porque aí tu já é um baita de um acomodado. Já aconteceu? Ainda não. E eu nem estou preocupado. Eu estou olhando se você quer um crente, né? Que nada, é um baita de um acomodado. Nós precisamos entender a estação certa para todas as coisas. Porque muitas vezes nós estamos clamando pela colheita e pela bênção de Deus, mas quem sabe a estação certa é o Deus Todo-Poderoso. Você está aí clamando pela colheita, mas talvez esse seja o tempo da poda. Diga aleluia. A poda é boa, irmãos? Para a gente não, né? Mas ela é boa, porque a Bíblia nos fala que quando Deus quer fazer com que uma árvore cresça, Ele corta, assim ou não? Limpa, para quê? João 15,16, para que ela dê mais fruto. Cada estação tem um tempo devido. Aprenda que Deus quer que nós entendamos que o caminho da nossa intimidade com Ele vem por intermédio dos tempos de deserto. É no tempo da dificuldade, meu filho, que você vai buscar a Ele. Você vai se derramar nele, você vai se debruçar sobre ele. É no tempo do deserto que você está mais suscetível ao mover do Espírito. Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, estava tudo tão bem. Ele quer te levar ao caminho da intimidade. Estava tudo dando certo, de repente veio o deserto.
Ele quer te levar a um tempo da intimidade. O caminho da intimidade, irmãos, muitas vezes ele começa com um tempo de deserto. Porque quando você está passando por dias difíceis, você busca mais a Deus do que antes, sim ou não? Você busca a Deus. Então o deserto é um caminho de preparação para o tempo de intimidade. Deserto, Deus está te alinhando. Agora, por favor, para de desistir. Para de desistir do que Deus tem para você. Para de desistir dos planos de Deus. Para de desistir daquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque, irmãos, existem barreiras que vão se colocando à frente da nossa intimidade com o nosso Senhor. O caminho de deserto é um caminho de compreensão, é uma jornada de compreensão, onde você passa a compreender mais como Deus trabalha. É um tempo, queridos, onde você avança para um lugar, um caminho de profundidade nele. É o tempo que você mais lê a palavra, é o tempo onde você busca Ele. Eu sei que tem momentos que você busca Deus e parece que Deus está em silêncio, mas que mesmo nos momentos difíceis você possa buscar a presença dEle, mesmo quando Deus está em silêncio. Que nós possamos eliminar todas as barreiras, diga aleluia, todas as barreiras que nos impedem de viver um tempo de intimidade com Deus. Que nesse tempo de deserto você possa entender em nome de Jesus a verdadeira natureza de Deus, diga amém. Porque, irmãos, o propósito do deserto é nos treinar, é nos preparar para nós termos uma intimidade ainda maior. Quando nós entendemos o silêncio de Deus, nós podemos continuar caminhando com alegria. Nós sabemos, estamos seguros. Mas é difícil. Estamos seguros, diga aleluia. Que no deserto você possa abrir o coração para aprender mais com Ele. Amém? Fica de pé, por favor. Pastor? Diga, Espírito Santo, hoje eu quero abrir o meu coração para entrar na Tua presença. Diga, Espírito Santo, hoje eu aprendi que existe um caminho de intimidade com o Senhor. Hoje eu aprendi que Ele começa no deserto. Aleluia. Feche seus olhos. Eu sei que talvez você está passando por dias de dificuldade e não entende o porquê está vivendo isso, porquê está passando por isso. Mas, irmãos, aprenda que Deus está te levando a viver um movimento diferente. Eu digo para você, por experiência própria, que os tempos de dificuldades, irmãos, são tão importantes para nós. Quando você vê a história de um homem, e na Bíblia você vai ver isso diversas vezes, com uma trajetória linear, sabe os altos e baixos que de vez em quando o crente, né? Às vezes está bem, está mal, 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 está faltando alguma coisa aí. Está bem, está mal, está bem, está mal. Mas quando ele está firmado, você vai olhar para a vida desse ser humano, certamente ele já passou por muitos desertos.
todas essas dificuldades o firmaram na presença de Deus. Eu vou falar isso com muito carinho e muito cuidado, amém? Eu sei que Deus me trouxe para uma geografia onde normalmente as pessoas desistem fácil. Nós sempre moramos lá para a Zona Oeste, próximo da Ponta Negra. Hoje nós moramos lá. Eu não sei o que Deus me trouxe aqui para o Jorge, Texas, aleluia. Aliás, eu sei o que Deus me trouxe. Eu sempre falei disso, desde quando nós começamos essa igreja. Que a experiência de deserto e as minhas experiências com Deus iriam mudar a trajetória das pessoas que caminhassem comigo. E normalmente as pessoas daqui têm a tendência a serem mais pobres, sim ou não? Ter desestrutura familiar, sim ou não? É normal aqui um jovem de 20 anos ter 3 filhos. Eu fico impressionado. 20 e poucos anos, 4 filhos. Mas isso é fruto de desestrutura familiar. Eu sei que existe uma missão de transformar essa geografia. Eu sou apaixonado pela Zona Leste, pela Zona Norte. E normalmente existe uma facilidade de desistência. Desiste do emprego, desiste do casamento, desiste do futuro, desiste disso. É normal. Manter 2 igrejas desse tamanho, grandes, lindas, cheias como está agora, em 10 anos apenas, não existe nenhuma igreja na Zona Leste do tamanho dessa, que diga 2 dessa. Eu olho para essa trajetória e eu digo, meu Deus, nós estamos no caminho certo. Minha palavra para você, por favor, para de desistir. O que Deus está começando, Ele vai concluir. Deus não vai desistir de você, mas você pode desistir de Deus. Existe um caminho glorioso que Deus vai construir na tua vida. Ainda que você tenha chegado aqui cheio de marcas, cheio de frustrações, cheio de decepções, ainda que você tenha vindo para cá com desestrutura, como nós falamos há pouco, mas eu quero te dizer que em Cristo a tua vida vai ser diferente. Feche seus olhos, por favor, e comece a pedir que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, para que nos dias do deserto você passe a buscar mais a Deus. Peça isso. Pede isso dele. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai voltar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Levante sua mão.
Espírito Santo, nós oramos para cada pessoa que está aqui. Nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, que esses homens e mulheres, meu Deus, se por algum motivo passaram por guerras, por lutas, por adversidades, por dificuldades, Pai, que nessa palavra o Senhor possa ter falado com cada um deles, que nesse momento que nós tivemos aqui, o Senhor possa, meu Deus, ter ministrado aos seus corações de algo novo e poderoso que o Senhor quer fazer sobre as suas vidas. Espírito Santo, cuida de cada um dos teus servos e servas, que na dificuldade, que na dor, eles possam entender quem o Senhor é, que nos lamentos que muitas vezes se levantam contra a sua vida, eles possam entender o que é o Senhor, como o Senhor trabalha nas suas vidas. Se você está aqui agora, está passando por dificuldades e não está entendendo por que você está vivendo isso, hoje eu quero te dizer que o Espírito Santo segura nas tuas mãos. Levante suas mãos, por favor, eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que estão cansados, aqueles que já estão, meu Deus, desistidos, debilitados, aqueles, meu Deus, que no meio da dificuldade muitas vezes sentem vontade, meu Deus, de largar o caminho de Cristo, ou que não estão entendendo por que estão passando pelas provas e crises. Pai, nós oramos agora pela vida dos teus filhos em nome de Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, segura na mão dos teus filhos, segura na mão dos teus filhos, segura nas mãos dos teus filhos, Pai, segura na mão de cada homem e mulher aqui. Ei, se você é um homem de fé e uma mulher de fé, eu quero que nessa hora você tenha uma experiência com o Espírito Santo, porque se você crer, Ele vai segurar nas suas mãos e vai te fortalecer nessa hora. Que tira a força do fogo, faz o Ele te fortalece nessa noite. O Deus que derruba as muralhas, Ele é o Deus que conhece a tua vida. faz longe vir. Ele é o Deus que conhece a tua história. Do alto, não temas, só Seja fortalecido em nome de Jesus. Seja fortalecido em nome de Jesus. Muitas mãos dizem vem ao deserto. Em nome de Jesus. Nuvens que trazem chuva de bênção. Creia. Ele segura nas tuas mãos agora e te fortalece. Confia no Deus que você serve. Aquele que a terra Confia no Deus que você serve. e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Confia. O Deus que derruba Permanece. Estéreo faz longe fim. É o mesmo que brada no alto, não temas, só contigo. Eu já sei o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao Em deserto. nome de Jesus. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Que assim seja sobre a tua vida. Que você seja fortalecido nele em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, que o Espírito Santo também fortaleça você no meio dos desertos. E você possa entender que é tempo de buscar o coração de Deus. Deserto é o caminho para a intimidade. É no deserto que você começa a buscá-lo e conhecê-lo. E que assim seja sobre a tua vida, em